Olá, galera! Vamos dar continuidade, né? A nossa última parte da aula, não menos importante. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de alojamento conjunto. Eu acredito que essa é a parte mais tranquila de todo o trabalho. Vocês estão observando o quanto é volumoso e trabalhoso essa parte de pediatria e neonatologia, do nascimento até a vida da criança, né? O desenvolvimento da vida da criança. E aí eu preciso entender que o alojamento conjunto, ele está inserido dentro do sistema hospitalar. Ele vai receber quem? O bebê, junto com a sua mãe, durante 24 horas por dia, tá? Esse bebê ele vai permanecer ao lado da mãe durante todo o período, do nascimento até a sua alta hospitalar. E a adoção desse sistema, gente, só proporciona vantagens. Por quê? A mãe favorece a interação com seu bebê e permite que ela mesma cuide do bebê. Para a mãe isso é muito importante, né? Ele envolve a autonomia da mãe, a segurança da mãe no momento de retirada de muitas dúvidas, né, dessa mulher, tá? E esses primeiros momentos eles vão facilitar a lactação, né, que é a formação, secreção, excreção do próprio leite, porque essa aproximação ela vai fazer o estímulo, né, dos hormônios, estímulos hormonais que vão facilitar a produção do leite, tá? Propicia também o intercâmbio de informações entre as mães, os pais e os cuidadores desse recém-nato. Então, vai propiciar. Todas as dúvidas vão ser tiradas ali. Se a mãe tiver dúvida no momento da pega, a equipe de enfermagem vai estar próxima. Se a mãe tiver demonstrar dúvidas no cuidado com o bebê, no banho, coto umbilical, ela vai ser orientada pela equipe de saúde. Então, isso proporciona um maior relacionamento entre a equipe e todos os cuidadores desse recém-nato e dessa mãe, num período de recuperação, né? E para o recém-nato, proporciona e oferece satisfação de suas necessidades biológicas e emocionais. O bebê, nesse momento, ele sente fome e ele precisa da mãe próxima. E ele recebe muito amor e carinho. Então, só da mãe, do tio, dos pais, familiares, né? Do pai, da mãe e seus familiares, mas também da equipe de saúde que está envolvida nesse cuidado. Não é verdade? Possibilita que seja alimentado quando desejar, isso quer dizer livre demanda, tá? Diminui a possibilidade diminui a possibilidade de infecção hospitalar, uma vez que a permanência dele no berçário expõe a tal, né? Lá dentro do berçário, lá envolvido, muito maquinário, muito equipamento, manuseio, vai expor ele a infecções. E próximo da mãe, ele recebe essa vacina natural que é o colostro, e além disso, ele tem a segurança, né, no seu desenvolvimento e maturidade, pela proximidade, o vínculo afetivo. O vínculo afetivo, ele vai favorecer com que essa criança se desenvolva mais rapidamente, porque ela sente a segurança e o amor e o carinho, esse vínculo emocional mãe-bebê, tá? A mãe, gente, ela deve participar ativamente do cuidado do seu filho. Muitas das vezes ela fica com medo, principalmente quando é parto cesariano, fica com medo de levantar, fica com medo de deambular. Então a gente precisa estimular e deixar ela cuidar do seu filho, deixar ela trocar a vestimenta da criança, sempre estar por perto, principalmente as mães primíparas, né? Elas não sabem, ela nasceu a mãe, nasce o bebê e nasce uma mãe junto. Então ela precisa de ajuda, tá? E nessa equipe de enfermagem precisa estar atenta em algumas observações. A coloração da pele do bebê, já sabendo que a criança perde calor facilmente, orientar quanto ao banho, vocês já aprenderam bastante coisa. Frequência do aspecto dessas eliminações, também aprenderam a coloração das fezes. Cada coloração de fezes ela vai estar te dando uma resposta, né? O aspecto desse coto umbilical, se ele vai mumificar, então ele tem que ficar secativo, ele tem que ir secando. Então, você precisa estar acompanhando, porque pode haver um crescimento de micro-organismo no setor, pelo acúmulo de fezes e de urina. Então, precisamos estar atentos, tá? Se esse bebê ele está tendo uma boa capacidade de sucção, se ele está tendo uma pega correta, caso isso não esteja ocorrendo, você precisa orientar. Os sinais vitais do bebê, tá? Nós temos termômetros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Temos termômetros que eles vão fazer.
Aí. Mensurações, tá? E aí, assim fica mais fácil de você detectar a temperatura sem manusear a criança. E eu tenho a presença desse termômetro, né? Que precisa ser higienizado e aquecido para a criança não ter perda de calor. Então, esses são os sinais vitais. Claro que se houvesse a possibilidade de aferir, né, a temperatura da criança por sensor, seria a melhor coisa, né? Eu usaria o sensor, ó, acabou de aferir minha temperatura. Eu usaria o sensor para poder aferir a temperatura da criança sem ter contato e perda de calor. Mas nem todas as maternidades têm a presença desse termômetro por sensor, tá? Então, averiguar os sinais vitais. Qualquer alteração do seu estado geral deve ser notificada e reportada, tá? Além disso, nós precisamos ajudar a mãe em suas necessidades básicas, como higiene corporal. Ela precisa entender que ela precisa cuidar do seu corpo, estar sempre limpinha, tá? Porque é muito trabalho nesse momento. Não é que a mãe, ela não tem um autocuidado, não é isso. É que ela acaba de ter um parto, ela levanta do lugar, ela tem muito compromisso com o bebê, ela tem que cuidar do bebê e nesse meio tempo ela pode acabar esquecendo do seu próprio autocuidado. E nós estamos ali para estar observando. Caso isso esteja acontecendo, nós precisamos propiciar um momento para essa mulher se cuidar, tomar o seu banho, pentear o cabelo, se organizar, sempre elevando a autoestima. Fique bonita, vai lá, se arruma, bebê dormiu, corre lá, toma um banhozinho, se arruma, fica bem bonita, de repente chega alguém aí pra te ver. Sempre estimulando, sabe? Você precisa ter esse estímulo. Cuidados com as mamas, essa mama ela tem que estar bem higienizada, o sutiã bem limpinho. Aí você deve estar parando e pensando, poxa professora, mas tem pessoas que têm dificuldade, né? Ela não consegue ter uma quantidade de sutiã para fazer troca. Nós sabemos que existem, principalmente se falando de SUS, sabemos que existem várias situações no Brasil, né? Mas aí sempre tentar dar um jeitinho, orientar, saber qual é a necessidade dessa mãe. Caso você observe que essa mãe não tenha a possibilidade de adquirir, tem maternidades hoje em dia que já tem não só o enxoval do bebê para poder ofertar para aquela mãe que não tem condições de comprar, mas também tem alguns acessórios para ajudar essa mãe. Então nós precisamos, nós como enfermagem, a gente fala de empatia, mas o quanto de empatia você tem? Será que você é capaz de fazer uma mobilização e organizar um espaço de doação no setor que você trabalha? Nós precisamos entender que todas as pessoas que nos rodeiam, tem aquelas que o seu autocuidado está garantido, trabalha numa empresa boa, tem condições boas de saúde, se alimenta bem, mas isso não é uma realidade 100% dos brasileiros, né? Se nós trabalhamos a empatia é isso, observar, olhar, saber lidar com a situação e tentar ajudar. Se eu não sou capaz de tentar ajudar, então tá difícil, né? Nós precisamos modificar isso tudo, tá? Então, observar esse cuidado com as mamas, a higienização das mamas, ter sutiãs que dão aporte, que dê segurança na mulher, que nesses primeiros dias é o momento da apojadura, né? O bebê, a mãe tá com aquela mama bem distendida, então ela precisa de sutiã que dê suporte, falar com o familiar para trazer a roupa adequada para essa mãe, caso observe que não tenha condição, passar para assistência social para tentar resolver essa problemática, tá bom? A alimentação dentro da unidade hospitalar está garantida, porém quando essa mãe sai da unidade hospitalar, nós precisamos fazer uma boa anamnese para entender como é o quadro geral dessa mulher, né? Até para tentar dar um aporte social e psicológico a esse familiar, tá? Sem nenhum tipo de preconceito. Nós não podemos criar preconceitos, tá? Nós não podemos ser taxativos. Nós estamos ali para auxiliar e não para recriminar, ok? Falar com a mulher sobre a importância do sono, ela precisa repousar durante o dia, orientá-la quando o bebê dormir, ela tentar tirar um soninho, tá? Deixar o bebê em local de segurança, né? Que tem mulher que tem um sono muito pesado, acaba podendo ter alguns imprevistos, tá? No sistema de alojamento conjunto é importante estar aberto para ouvir essa mãe. A mãe tem dúvidas, né? Se você trabalha no setor de alojamento conjunto, você está ali para retirar essas dúvidas. Educação continuada sempre, tá? Aí eu preciso ver quais são suas preocupações. Se ela está passando por um processo de ansiedade, qual é o processo e de que forma que eu posso ajudá-la.
Se ela tem medos, que tipo de medo? Às vezes o medo é retornar para casa e não ter alimento em casa. Às vezes o medo é retornar para casa e não ter onde morar, onde ficar. Entendeu o que essa mulher está passando, tá? Pois o fato de retornar para casa com o bebê pode deixá-la insegura e preocupada. Se ela não tem condições adequadas para manter a segurança do seu bebê, ela não vai querer o retorno. Então nós precisamos conhecê-la, são poucos dias. E o desafio maior é entender a vida dessa mulher, entrar na vida dessa mulher sem alterar, e sim ajudar e apoiar. Combinado? Opa! Vamos lá. Pera aí. Agora. Alta hospitalar para os recém-nascidos. É importante, durante esse período de alojamento, nós utilizamos o tempo para preparar os familiares para a alta do recém-nato, né? Enquanto ele estiver no ambiente hospitalar, a equipe vai dando todo o suporte necessário e adequado, tá? Até chegar ao momento tão almejado, né? Que causa muitas dúvidas, que é o momento de ir para casa. Então, nós precisamos planejar e recomendar os seus objetivos. Então, precisamos organizar essa ida para casa, essa volta para o lar, tá? Devolver o senso de responsabilidade aos pais, porque eles ficam muito agarrados ao enfermeiro, ao técnico, passando essa responsabilidade de cuidar. E a partir dali, a nossa parte de cuidar encerrou. Veio a alta responsabilidade dos pais. Ensinar os pais a maneira correta de prestar o cuidado ao seu filho. Então eu preciso falar sobre o choro, se esse choro pode ser de fome, sobre a troca de fralda, sobre assaduras, sobre o cuidado com o recém-nato, sobre a importância da mãe se cuidar, sobre a importância do sono, sobre os cuidados relacionados ao RN, tudo nesse período, tá, do alojamento conjunto. Evitar a readmissão, sempre, tá? Eu prestando de forma correta eu tendo a responsabilidade, planejando o seu retorno e prestando esse cuidado, né, de forma correta, redirecionando o cuidado do seu filho aos pais, eu evito com que essa família retorne à unidade hospitalar. Identificar os recursos disponíveis na comunidade para atendimento após a alta. De acordo com as necessidades da família, eu tenho a assistência social, que está dentro da maternidade, o hospital onde ela está internada, e que eu posso sair direcionando para a continuidade do cuidado. Então, eu preciso estar atento, tá? Atento a todas as situações. Alguns critérios para a alta são criança com peso acima de 2 quilos e a estabilidade de sinais vitais. A criança tem o peso maior que 2 quilos, está estável, ela vai direto para casa com alta, tá? E aí nós só temos esse tempo, que é bem curtinho, para poder preparar os pais para o retorno dessa alta. O profissional deve ensinar os pais os cuidados básicos, como a alimentação do bebê, a higiene do bebê, o banho, a forma do banho correta, vocês observaram nos vídeos. O ambiente adequado, esse ambiente precisa ser tranquilo, calmo, que esse ambiente ofereça à criança momentos de descanso. A verificação da temperatura axilar. Essa mãezinha, ela precisa ter um termômetro, né? E você já sabe que essa mensuração nós precisamos fazer a desinfecção com álcool 70, não colocar esse termômetro, deixar o termômetro somente para o bebê, não colocar esse termômetro gelado na criança para não ter perda de temperatura e orientar a mãe a estar sempre verificando a temperatura axilar do seu bebê. Caso a mãe tenha um aparelho de mensuração por sensor, esse seria eficaz, mas esse aparelho nem todos têm a possibilidade de adquirir, tá bom? Quando procurar atendimento, em que situações essa mãe deve retornar à unidade hospitalar, orientar essa mãe que unidade hospitalar não é local para mãe e bebê, sabe? Só deve se procurar a emergência de hospitais em caso de última necessidade. Tirar todas as dúvidas sobre a administração de medicamentos. Então, esse é o nosso objetivo. E depois a gente vai para o cuidado ao domicílio. E aí eu tenho a síndrome do berço, né? Envolta em mistérios, a síndrome da morte súbita infantil costuma ser um pesadelo para a família, principalmente
a causa do óbito em bebês com menos de 1 ano. Então, a gente vai falar de primeiros socorros na próxima aula e a gente vai tentar abordar o máximo dessa apostila na próxima aula. E eu vou passar a próxima aula, eu acredito que seja a nossa última aula. E eu vou passar as videoaulas e vou deixar a prova liberada, né? Se for a última aula, que eu vou confirmar isso para vocês no grupo, assim que terminar a aula. Eu vou deixar as provas liberadas para... Eu não sei se a próxima aula ainda tem mais uma outra, ou se a próxima realmente é a última. Eu vou confirmar isso. Eu não sei se a gente ainda tem 2 semanas de aula ou se a próxima aula é a última aula. Porém, estarei confirmando. E aí vamos falar sobre os primeiros socorros, tá? Os pontos importantes em primeiros socorros do bebê. E encerrando a matéria, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido bastante. Todo o material complementar que foi disponibilizado na plataforma foi um material de qualidade, tirei de sites de enfermagem, para o melhor aprendizado de cada um de vocês, já que nós não estamos tendo esse contato físico, né? Pelo menos uma aproximação por vídeos, que eu acho que foi muito eficaz, muita gente aprendeu muita coisa, né? Mas para isso nós precisamos fazer as aulas e assistir o material de apoio. Um abraço, tá? Que vocês aproveitem bastante dessa aula. Essa semana a aula foi bem gostosa. Que vocês aproveitem bastante dessa aula e qualquer dúvida é só mandar a pergunta que a gente vai interagindo lá, ok? Beijo e até a próxima. Fiquem bem e protejam-se, hein? Protejam-se.